Eu não vivi o romance dele, É. né? Eu acho que ela foi obrigada a se separar para preservar o pai. Eu também porque acho. até o Stangl, o nome dele era Franz Paul Stangl, ele não era um nome conhecido como Mengele ou Eichmann. Tanto que ele usava o nome verdadeiro no Brasil. Ah, é? Peixe pequeno? Ele não era peixe pequeno, mas Ué? ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro. É que ele não era um criminoso perseguido como tantos outros, né? Apesar dele ele trabalhou no projeto T4 de eutanásia, cuidava da segurança. Depois ele foi comandante de Sobibor, onde 400 mil foram assassinados. Depois ele botou ordem em Treblinka, que estava um caos, 800 mil assassinados. Mas ele não era eu não sei porquê, ele não era um dos principais caçados. Entendi. Não sei porquê. Então ele usava o nome verdadeiro. Ele chegou no Brasil com um nome verdadeiro. E empregou-se no. Ele não sabia que Stangl, Volkswagen. ele não sabia quem era Stangl. Não se falava. Então, Já houve uma reportagem grande escrita na revista Spiegel, na Alemanha, Der Spiegel. com fotografia dele e tudo mais. Mas era um artigo só e se perdeu. Você entende? Então, eu também não entendo por que ele manteve o nome. É. Eu não consigo entender. Muito não dá para estranho. entender, isso não dá para entender. Porque o Mengele mudou de nome, o Eichmann mudou de nome. Foi preso, deportado, extraditado. Agora, o que é impressionante dele é que ele tomava café com um cara desses. É? E é o que ele fala. Como é que você via Como era a ele? relação? Olha aqui, Ele eu te tenho uma tratava teoria bem? para isso. Eu tenho uma teoria para isso, que é o seguinte. Ele era sempre uma pessoa obedecedora das leis. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele entrou na guerra com essa característica dele. Depois existe um livro, uma biografia dele, chamada Into That Darkness, para dentro daquela escuridão. E esse livro explica mais ou menos isso, que ele entrou na guerra totalmente sem culpa, nem mesmo culpa de trânsito, multa de trânsito jamais teve. Fez aquilo que fez e saiu da guerra e voltou a ser a mesma pessoa, gentil, bom, e digamos, sociável que era antes. Para ele, na minha opinião, aconteceu. Quando descobri tudo isso, Não eu acreditava. estava completamente enlouquecido. Aí a primeira coisa que eu fiz, porque veja bem, nós tínhamos a impressão que essas pessoas, tipo Eichmann, Mengele e tudo Você mais, olhava na pessoa e via o mal na pessoa. Pois é. era Não é? maldade em pessoa. É. Não são E iguais não é a assim. nós. Não são iguais a nós. São diferentes de nós. Lúcifer, como eu disse, explodindo no meio. Entendi. Aí fui correndo ao dicionário e procurei psicopatia, psicopata ou sociopata. Deve ser um doente mental. É. Mas eu vejo escrito o seguinte, que psicopata e sociopata não são doenças curáveis. Não. São incuráveis. Portanto, alguém que entrou na guerra e fez toda essa loucura toda porque era psicopata, voltaria a ser psicopata outra vez. Só dá oportunidade. Mas eu não conheço um único criminoso de guerra, esse pai dessa minha namorada, incluindo, que tivesse cometido um crime, se quiser, se tivesse sobrevivido à desnazificação da Alemanha. Nenhum voltou a incidir, que eu saiba, pelo menos. Ninguém voltou a incidir. Voltaram a ser bons cidadãos, aqueles que não foram pegos. Sim. Voltaram a ser bons cidadãos. Então, a teoria que eu tenho é o seguinte. As leis na Alemanha, e veja bem, para uma pessoa absoluto cumpridor das leis. As leis na Alemanha, durante o nazismo, eram o seguinte: judeu tem que ser exterminado. Ele apenas obedecia às leis. Quando as leis mudaram a partir de 45 e surgiu aquele esquisito, estou sendo irônico novamente, aquele esquisito direito dos humanos, direito universal do homem, eles simplesmente voltaram a obedecer à lei. As leis não podem ser retroativos. Portanto, aquilo que cometeu entre 33 e 45, que é a época do nazismo, ele não podia ser culpado por isso. Eram as leis de então. Ora, obedecedor de leis é uma obrigação de todos nós. E a partir da Segunda Guerra Mundial, quem incidisse seria um criminoso porque as leis mudaram. O grande erro nesse raciocínio é confundir lei com moralidade, com ética universal. É confundir as leis circunstanciais de Hitler com os 10 mandamentos, que é moral.
Você entende? Então, e não somente isso, mas ele recebia um judeu na casa dele. Por que não? Dormia com a filha dele. Por que não? Eu sou aquele que sou um bom cidadão, cumpridor de ordens e de leis. Você acha que não... ele dormia tranquilo, colocava a cabeça tranquilo no travesseiro? É difícil, né? Isso, não sei. Isso, eu não estava no travesseiro dele. O que você acha, Márcio? Um cara que comete esses... Ele sim, porque a gente sabe de histórias e relatos que, como o Stangl. Stangl chegava no campo de manhã para trabalhar, ele dormia na casa dele com a mulher e as filhas, tomava café da manhã, ia para o campo trabalhar, sempre ele tinha um paletó militar branquinho, sempre impecável, fazia o trabalho dele, que tinha que fazer, matava quem tinha que matar, organizava as matanças como tinha que organizar. 6 da tarde, fim do expediente, voltava para casa, dava um beijinho na mulher, dava um beijinho nas filhas. Trouxe um presentinho, um brinquedinho que eu peguei numa mala ali. Ele está citando meu livro agora. Mas era assim, Sim, sabe? mas... A esposa sabia o que ele fazia. Não tem esposa que não sabe o que o marido faz. Claro. Toda esposa sabe o que o marido faz. Como é que ele chegava com uma joia, com um casaco de pele, de vez em quando de presente para ela? A vida, para eles isso era normalidade. Passar o dia matando judeus e à noite voltar para casa e jantar com a minha família. Isso para eles era normalidade. Então, como ele fala, não eram demônios. Claro, tinham uns malucos ali, uns sádicos. Tinha sádicos, claro. Tinha sádicos que torturavam antes de matar. A gente sabe também, ele conta, o nome do livro é genial. O amor na ponta da baioneta. Por que amor na ponta da baioneta? Porque é o único caso de crueldade que diziam que ele cometeu. O único caso era que quando chegava um trem, sei lá, as pessoas em pânico, gritando socorro, tudo mais, ele jogou um bebê no ar e pegou na ponta da baioneta. Agora, ele negou isso até o fim. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Provavelmente não seja. Não sei, não quero julgar. Você entende? Mas o fato é o seguinte, que ele era o único caso de maldade que ele pessoalmente fez, é isso. E várias pessoas testemunharam no julgamento dele na Áustria, que conheciam ele, judeus inclusive que saíram do campo, e falaram inclusive de certa gentileza que ele tinha com eles. Tinha um joalheiro, por exemplo, que fazia joias para ele, para a esposa, sei lá para quem, e que falava que ele é uma pessoa muito afável. Não era até. sádico. Não era afável. Era afável. Tinha alguns sádicos, tinha alguns que matavam por prazer realmente, porque eram criminosos que entraram no exército e tinha uma desculpa agora. Posso matar? Pode. Posso esfolar? Posso. Eu vou fazer isso. O Primo Levi, aquele grande escritor italiano que teve em Auschwitz, ele escreveu aquele livro, é isto um homem? Uma interrogação. É isto um homem? Ele escreve que era no meio do inverno, quando eram proibidos de comer, beber ou qualquer coisa que não seja durante as refeições, se a gente pode chamar isso de refeição, né? E um dia ele viu um pingente de gelo no barraco onde estava e arrancou o pingente de gelo e começou a chupar o gelo. Passou um SS, arrancou da mão dele esse pingente de gelo, jogou no chão e pisou em cima. Aí o Primo Levi, que já estava na beira da morte, olhou para ele e disse assim, mas por quê? Ele disse, porque eu posso. Só por causa disso. Eu posso. O poder é um elixir muito forte. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você me permitir, que é muito importante saber. A Alemanha entrou na época de nazismo com muita gente antissemita, como já foi falado antes pelo Márcio. Só que eles eram antissemitas de boca para fora, antissemitas coloquiais. Isso quer dizer o seguinte, nas salas de jantar, nas reuniões sociais, eles falavam mal dos judeus. Mas é só isso. Eram os antissemitas, como podemos dizer, civilizados. Aí Hitler pegou o poder e aí, passo a passo, pequenos passos, da banalidade do mal. Sim.
ele converteu os alemães em assassinos em massa. Então, primeiro, ele considera os judeus como os outros, os diferentes. Então, o judeu era proibido de frequentar lugares públicos, cinema, teatro, praças públicas eram proibidos para eles. Depois tinha a estrela amarela, depois não podiam ser funcionários públicos, depois, enfim, cortava pedaços, fatia por fatia, separava os judeus da vida civilizada. Então, tinha muitos alemães que nasceram, que nem conheceram um judeu quando chega o 38 e a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, quando começou efetivamente a mudança dos judeus. Porque as lojas, ainda era permitido os judeus ter lojas, mas eram tudo pichadas, não compre artigos dos judeus. E quem entrava nessas lojas? Assim. Só os judeus mesmo, os outros judeus. Sim. O cristão não tinha mais, mesmo se não fosse nazista, ele não tinha coragem de entrar nessas lojas. Então, ele separava totalmente os judeus da vida civilizada. Depois disso, ele experimentava, de vez em quando ele dava retrocessos, passos para trás. Por exemplo, na época da Olimpíada da Alemanha, em 1936, ele permitiu que judeus e negros competissem, que era uma coisa fora de comum. Ele foi para trás, porque sabia que era o momento certo. Mostrar para o mundo que não era tão ruim. Não é tão ruim, quer dizer, era uma espécie de vitrine, né? Entendi. Depois, em 1938, ele ousou criar o Kristallnacht por causa de um polonês que assassinou um diplomata alemão. Deixa eu explicar Kristallnacht, senão eles vão ficar perdidos. Quem ouviu? Aconteceu o seguinte,